Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano em Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo, nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024 do fundo Vino11, é o Vinci Offices, fundo de investimento imobiliário. A gente vai ver aqui então como é que foi o desempenho do fundo aí no mês de abril. Fundo esse que não tem impacto lá com as enchentes do Rio Grande do Sul, pelo menos diretamente. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, tá bom? A gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários aqui no canal. Procura aí deixar o cotista bem informado, aquele que quer estudar os fundos de investimento imobiliário de forma simples, né? Acompanhando seus relatórios gerenciais, fatos relevantes, comunicados ao mercado, fazendo aquela análise ali bem daquilo que o próprio gestor disponibiliza de informações. Então, se você quer acompanhar conosco, não perca tempo, se inscreve aí no canal. Eu vou deixar também esse relatório inicial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, vamos falar aqui do Vino11, fundo que é um fundo de lajes corporativas, né? Fundo gerido pela Vinci Real Estate e administrado pela BRL Trust. Fundo que tem desde 2019, né? Novembro de 2019. Esse é o código de negociação na Bolsa. E é um fundo de gestão ativa do segmento de lajes corporativas, é para qualquer tipo de investidor, investidores em geral. E atualmente, né, na verdade fechou, né, abriu a uma cota de mercado de 7,61, mas hoje, dia 15 de maio, fechou aí a 7,80, né, então teve um aumento aí nessa primeira quinzena. E o valor patrimonial da cota está em 10,84, então o fundo aí pelo menos 30% descontado em relação ao seu valor patrimonial. Tem mais de 82 milhões de cotas emitidas e mais de 154 mil cotistas, e eu não sou um desses cotistas. Tá? Aqui ele tem uma taxa de administração que varia, né, ao valor de mercado. É, né, o fundo que tem um patrimônio líquido em torno de 800 e poucos milhões de reais, né? Tem ativos que ultrapassam 1,2 bi, mas tem obrigações ali em relação a esses ativos que diminuem ali o patrimônio líquido. E a valor de mercado, eu tenho minhas dúvidas se ele está aí pagando esse 1,20 ou 1,10, né? Já que esse valor aqui da taxa é a valor de mercado. E o fundo também prevê uma taxa de performance de 20% daquilo que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. Dentro dos destaques aqui, a gente verifica que o fundo na distribuição de dividendos, em abril distribuiu 7 centavos por cota, né? Teve um resultado não recorrente, que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, e o que deu aqui um dividend yield anualizado de 11,4%. O resultado acumulado está em 16 centavos por cota, que vai ser distribuído provavelmente aí no decorrer do semestre, né? E a taxa de ocupação, depois do fechamento aí de um contrato, está agora em 97%. A gente vai ver esse detalhe um pouquinho mais para baixo. Aqui os comentários de gestor em relação ao cenário macroeconômico. Depois você baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Você vai baixar diretamente do site da B3, não precisa botar teu e-mail, né? Não vou captar nenhum dado teu. E você vai poder ler essa questão aqui econômica, né? Em que a gestão disponibiliza aí a visão da gestão da Vinci em relação ao cenário macroeconômico e econômico, né? Interno, externo e tudo mais. Atualizações gerais, o fundo fala que, a gestão fala que o resultado foi de mais de 18 milhões de reais, né? Foi de 21,9, quase 22 centavos de resultado no mês de abril, mas isso foi decorrente da parcela, da primeira parcela da venda do BM336, que impactou aí bastante no resultado, né? E fez com que o fundo agora tenha aí um resultado acumulado bem grande, que provavelmente, como eu falei, vai ser distribuído nesse segundo semestre, não nesse primeiro semestre ainda, né? Então, é bem provável que o fundo tenha aí proventos mais gordos para os próximos 2 meses, né? 2 meses, maio e junho, né? Que vai ser aí os próximos dois proventos. Início de maio, o fundo assinou um novo contrato de locação, como a gente destacou lá em cima, né? Mais de 3,2 mil metros quadrados. Vitacorá, lá no Vitacorá, contrato de locação aí vai
vai fazer aí o fundo, né, a alocação para essa empresa Regus, né, e aí a ocupação vai englobar em uma área que a WeWork ocupava, mais uma área de 1.000 metros quadrados que se encontravam vaga. Isso aí contribui então para a diminuição de 1,2% na taxa de vacância do fundo, né? Diminuiu a taxa de vacância e esse contrato vai ter aí 3 anos de duração com possibilidade de renovação automática se atender a algumas questões ali, né, metas, né, operacionais. Dentro da performance aqui do fundo, a gente verifica então, ele já citou o resultado, né? 18 milhões de reais, o que gerou esse resultado é bem alto e está aqui no detalhe, né? Resultado financeiro do fundo é bem grande, né? O fundo tem um resultado financeiro aqui bem gordo de despesa financeira que ele paga todos os meses. O resultado com imóveis foi de 8,8 milhões, mas o fundo teve aqui então resultado não recorrente de 14,7 milhões do recebimento dessa primeira parcela da venda do BM336. Então o fundo passou a ter um resultado acumulado aqui bem grande, bem elevado, né? Por conta ele distribuiu uma primeira parte agora nos proventos referente a abril. Provavelmente vai ter que distribuir grande parte desse resultado para os meses de maio e junho, então que promete ter dividendos aí bem gordos, né? Então a gente verifica aqui dentro desse histórico de distribuição, né? Abril teve um resultado aqui bem elevado e aqui ele estima, né, que vai distribuir em torno de 7 centavos provavelmente para os próximos 2 meses, mas o que é estranho é que não vai consumir todo o resultado recebido nesse semestre, né? E os fundos são obrigados a distribuir aí 95% do seu resultado de caixa no semestre, né? O resultado de caixa alcançado no semestre ele é obrigado a distribuir. E pelo que eu vi aqui, essa distribuição que o fundo provavelmente fará não vai consumir todo esse resultado, né? A gente vai acompanhar então os próximos proventos aí do fundo. Dentro da rentabilidade, o fundo teve rentabilidade negativa, né? Então a cota caiu no mês de abril 1,4%. O fundo distribuiu rendimentos de 0,9%, que deu uma rentabilidade então bruta de 0,5%, né? Então, grande contribuição para a queda do valor de mercado. Mais para baixo a gente verifica as negociações, então a liquidez do fundo está em média ali R$ 1 milhão, né? Tem mantido a média de R$ 1 milhão de média de negociação diária no mercado secundário. Então, o fundo tem até uma boa liquidez, né? E o giro de cotas foi de 3,5 dentro da média aí também do mercado. Mais para baixo a gente vai verificar a carteira. Então, como eu falei, é um fundo de mais de 1,2 bilhões em imóveis. Tem ativos aí que ultrapassam quase 1,3, né, bi em imóveis. E tem obrigações de financiamentos, né, dos imóveis de quase 500 milhões de reais, o que reduz então seu patrimônio líquido para um pouco menos de 900 milhões de reais, o que dá R$ 10,84 por cota. Mais para baixo a gente vai verificar quais obrigações que ele tem. São esses daqui então, são CRI inclusive do imóvel que já vendeu, né? BM336, que está com saldo ainda aí de 19,8 milhões para pagamento em agosto de 25. Provavelmente essas parcelas que o fundo vai receber, provavelmente mais para frente, será para quitar essa alavancagem que ele tem, né? E o que a gente verifica aqui mais para baixo é o cronograma de pagamento, né? O fundo está aí bem endividado até 2036 com essas obrigações. E os indicadores operacionais a gente verifica que é um fundo que por aqui dentro dos seus contratos típicos, tá? Que são aí apenas 30% do portfólio. O aluguel médio de mercado é bem abaixo do valor de mercado, né? A gente verifica que o fundo pratica um aluguel bem abaixo dos seus pares de mercado. A taxa de ocupação média acaba sendo mais alta, né, por conta disso também. E o que a gente verifica aqui mais para baixo, que também inadimplência, né? Eu nunca vi inadimplência no fundo não que eu me lembre, tá? Pode ter tido até algum outro aí
mês com inadimplência, mas eu não lembro, não sei dizer em que período foi. Muito difícil o fundo ter algum tipo de inadimplência. Aqui é o portfólio do fundo, então a gente verifica que a maioria, 70% dos contratos são contratos típicos, né? A minoria são contratos atípicos. A gente verifica que também a maioria está em São Paulo, é quase 80%. E 7,4 anos é o prazo de vencimento médio desses contratos. A maioria vence só a partir de 2028, tem uma boa parte que vence agora em 2025, né? E a maioria também é reajustada pelo IPCA 87%. Aqui são as localizações, né, dos imóveis, são dois na região da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né? Esses dois aqui. Um deles é o BMA, né? É o BMA Corporate e o BM336. Ele vendeu uma parte, né, do BM336. E aqui a gente verifica os outros imóveis, todos em São Paulo, né? O principal aqui, o destaque é o imóvel da sede da Globo. Quando comprou lá em 2021, fez um contrato atípico. A própria Globo já agora é locatária, né? Então é um tipo de contrato atípico, né? Um tipo de compra que acaba virando um contrato atípico, porque as empresas normalmente fazem esse tipo de movimento para gerar fluxo de caixa, né? Capital de giro. Então, ela vende o imóvel, mas permanece nela como locatária. Bom, então é isso, né? Atualização aí do Vino 11, sem grandes surpresas, mas o destaque é o resultado não recorrente, que vai gerar aumento nos proventos para os próximos meses, né? Dessas parcelas. Provavelmente esse resultado, no meu entender, teria que ser distribuído para os próximos 2 meses, mas pela expectativa aqui do fundo, né? Pela Guinness Distribuição, o fundo não tem essa expectativa de distribuir todo esse resultado, né? A não ser que já esteja destinado para alguma coisa, alguma assembleia tenha decidido, mas, no meu entender, o resultado teria que ser um pouco maior do que esse que está sendo dentro da expectativa, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e as suas opiniões também no comentário desse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.